Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 9 de agosto. O Supremo Tribunal Federal elegeu hoje o ministro Luiz Roberto Barroso como novo presidente da Corte. O mandato é de 2 anos. A posse é prevista para o dia 28 de setembro. O vice-presidente do tribunal será o ministro Edson Fachin. A sucessão no comando do STF segue a ordem da antiguidade. Os ministros escolhem o mais antigo integrante do tribunal que está há mais tempo sem exercer a presidência. O segundo mais antigo, nesse mesmo critério, passa a ser o vice. O mandato da atual presidente Rosa Weber termina no dia 2 de outubro, quando a ministra completa 75 anos e terá que se aposentar de forma compulsória. A ministra deve deixar a corte no fim de setembro. Após a eleição, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que pretende contar com a colaboração fraterna dos colegas. O governo federal fez um corte de quase 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. O motivo foi a suspeita de irregularidades. O governo Lula está fazendo uma limpa nas irregularidades do cadastro do programa Bolsa Família. Até julho, 934 mil beneficiários que diziam viver sozinhos foram cortados. A suspeita de fraude. Em abril, o governo fez um bloqueio temporário de mais de 1 milhão de beneficiários que afirmavam morar sós. Determinou também que prestassem mais informações. Houve confusão e nos meses seguintes, quem não preencheu os requisitos foi cortado. Grande parte nem mesmo se manifestou. E os novos cortes devem ocorrer em agosto. A explosão das famílias de uma só pessoa coincidiu com os pagamentos mínimos de R$ 400 e R$ 600. As maiores altas foram justamente em dezembro de 2021, quando o governo começou a pagar o mínimo de R$ 400, e em julho de 2022, mês em que foi aprovada a PEC, que ampliou o mínimo de R$ 600. Os números se refletiram nas folhas de pagamento nos meses seguintes. O endividamento das famílias brasileiras caiu em julho e essa queda é a primeira no ano. E um dos motivos é o programa Desenrola Brasil, que negocia os débitos. Na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos mensais, também houve queda de 0,7 ponto percentual na proporção de endividados, que recuou de 78,1% em junho para 77,4% em julho, a menor desde janeiro deste ano. Os consumidores com até 2 salários mínimos, com dívidas de até R$ 5 mil, são público priorizado pelo Desenrola. Mas a operação do programa para esse grupo começa somente em setembro. Segundo o levantamento, a proporção de endividados caiu em 13 das 27 unidades da federação na passagem de junho para julho, com destaque para as reduções no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins, Amapá e Bahia. O setor de eventos foi um dos principais geradores de emprego no Brasil no primeiro semestre. Segundo a Associação do Setor, a alta foi de mais de 40%. Um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, com base em dados do IBGE e do Ministério do Trabalho, mostrou que o setor de eventos registrou um aumento de 42,3% nas contratações nos 6 primeiros meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. E com isso, o setor se posiciona como um dos maiores geradores de emprego no país nesse período, com 12.348 vagas de empregos geradas. No primeiro semestre de 2022, foram criados 8.676 postos de trabalho. O mês de junho teve o melhor resultado mensal desde o início da pandemia, com 4.095 novas vagas abertas. Já outros setores tiveram baixa na mesma comparação, como agropecuária, construção civil e indústria. Todas as atividades relacionadas à organização de eventos, atividades artísticas, criativas e de espetáculos, atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, atividades de recreação e lazer e produção e promoção de eventos esportivos estão com nível superior médio de 10,9% ao registrado em 2019, em um cenário pré-pandemia.
Segundo a Abrap, a estimativa de consumo no setor de eventos chegou a 57 bilhões de reais no primeiro semestre, número 14,4% superior ao mesmo período de 2022, que ficou em 49 bilhões de reais. Em junho, o montante foi de 9 bilhões de reais, o melhor mês desde o início da série histórica em 2019. E olha só, uma seguradora suíça divulgou hoje um relatório que indica que as catástrofes naturais provocaram danos imensos aos cofres públicos e privados em todo o mundo neste primeiro semestre. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra 48 bilhões de dólares um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que as catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. As recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o Produto Interno Bruto Mundial em 2023. É o que alerta um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1. E a Espanha continua sofrendo com as temperaturas recordes. A previsão é que os termômetros cheguem a 44 graus nesta quarta-feira. Os dados são da Agência Estatal de Meteorologia, que anunciou que a onda de calor deve terminar provavelmente na sexta e não na quinta, como previsto inicialmente. E detalhou que a temperatura média na Espanha, nesta quarta, provavelmente será um recorde para esta data desde 1950 e um dos 5 dias mais quentes em agosto nos últimos 73 anos. 11 zonas da Espanha estão em alerta vermelho, sinônimo de perigo extremo. Em Portugal, o calor e o vento favoreceram a propagação de incêndios que dizimaram mais de 15 mil hectares nos últimos dias. O incêndio da região de Odemira, que já arrasou quase 10 mil hectares, segundo os últimos dados da Defesa Civil, continua avançando pelo 5º dia consecutivo, mobilizando quase 1.100 bombeiros apoiados por 11 aviões. Mas o Corpo de Bombeiros espera que a situação melhore na quarta, graças a mudanças nas condições meteorológicas. A previsão é de maior umidade e temperaturas mais baixas, principalmente na costa, onde se espera que os termômetros voltem a ficar abaixo dos 30 graus. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!